Hoje você vai conhecer um dos casos de desaparecimento mais misteriosos e perturbadores da história. Um enigma que atravessa gerações e até hoje não tem uma explicação definitiva. Um desaparecimento que mistura incêndio, pistas contraditórias, cartas misteriosas, teorias de sequestro e até a possibilidade de conspirações. Essa é a história da família Soder, uma família que na noite de Natal de 1945 perdeu 5 filhos em circunstâncias que desafiam a lógica e a investigação. Um caso tão estranho que se transformou em lenda e continua sendo debatido até hoje. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma tragédia, mas um dos maiores mistérios não resolvidos do século. Na noite de Natal de 1945, enquanto muitas famílias comemoravam em paz o fim da guerra e a chegada de um novo ano, uma pequena casa na cidade de Fayetteville, na Virgínia Ocidental, se tornaria palco de um dos maiores mistérios não resolvidos da história dos Estados Unidos: o desaparecimento da família Soder. George e Jenny Soder eram imigrantes italianos que haviam construído uma vida estável no interior americano, tinham 10 filhos e eram muito conhecidos na comunidade. George trabalhava duro, era dono de uma pequena empresa de caminhões, e Jenny cuidava da casa e das crianças, sempre descritas como unidas e alegres. Naquela noite de Natal, o clima era de festa. Os filhos mais novos estavam animados. Alguns pediram para ficar acordados mais um pouco para brincar com os presentes e as luzes de Natal. George e Jenny foram dormir por volta das 22 horas, mas deixaram os filhos mais velhos responsáveis por apagar as luzes e trancar a casa mais tarde. Horas depois, no meio da madrugada, por volta de 1 da manhã, Jenny acordou assustada com o barulho de um objeto batendo no telhado. Logo em seguida, ela sentiu o cheiro de fumaça. Em poucos minutos, a casa inteira estava em chamas. Desesperados, George, Jenny e 4 dos filhos conseguiram sair correndo para fora. Mas 5 das crianças, que dormiam nos quartos do andar de cima, ficaram presas. George tentou voltar para salvá-las, mas a escada, que sempre ficava encostada na parede, simplesmente havia desaparecido. Ele correu até os caminhões que usava no trabalho para tentar aproximá-los da casa e subir até as janelas. Mas, misteriosamente, nenhum dos 2 caminhões funcionava, mesmo tendo estado em perfeitas condições horas antes. Sem outra saída, a família só podia assistir, em desespero, enquanto a casa era consumida pelo fogo. Quando os bombeiros chegaram, já era tarde demais. A casa havia desmoronado completamente. O mais intrigante começou depois do incêndio. Nenhum corpo foi encontrado entre os destroços, e os investigadores locais concluíram de maneira apressada que as 5 crianças haviam morrido no incêndio. Mas Jenny não aceitou essa explicação. Ela estudou casos semelhantes e descobriu que, mesmo em incêndios muito mais graves, sempre restavam ossos ou fragmentos reconhecíveis. Decidida, ela fez testes em sua própria casa, queimando ossos de animais, e comprovou que seria impossível que as chamas tivessem destruído completamente os restos humanos em poucas horas. Além disso, um funcionário da companhia telefônica revelou que os fios que conectavam a casa ao telefone haviam sido cortados antes do incêndio. Outro detalhe sinistro era a escada desaparecida, encontrada dias depois em um barranco distante da casa. E não parou por aí. Testemunhas começaram a relatar coisas estranhas. Um vizinho disse ter visto um homem mexendo nos caminhões de George naquela mesma noite. Uma garçonete de um café próximo afirmou que na manhã seguinte ao incêndio atendeu 5 crianças acompanhadas de 2 adultos desconhecidos. Outro motorista contou que havia visto pessoas jogando algo que parecia bolas de fogo sobre o telhado da casa naquela madrugada, o que se encaixava perfeitamente com o barulho que Jenny tinha ouvido antes do incêndio começar. A família Soder começou a acreditar que os filhos não haviam morrido, mas sim que tinham sido sequestrados e que o incêndio foi provocado de propósito para encobrir o crime. George e Jenny nunca desistiram de procurar respostas. Eles imprimiram panfletos com as fotos das crianças
e espalharam pela região. Contrataram detetives particulares e seguiram pistas que os levavam para diferentes lugares dos Estados Unidos. Uma das pistas mais misteriosas surgiu anos depois, quando receberam pelo correio uma fotografia de um jovem. No verso da foto estava escrito: Louis Soder, amo meu irmão Frank e Lil Boys, a 90132. Louis era um dos filhos desaparecidos. A semelhança física do rapaz com ele era impressionante. Para o Soder, não havia dúvidas. Aquela era a prova de que pelo menos um dos filhos estava vivo. Mesmo assim, as autoridades se recusaram a reabrir o caso, afirmando que tudo não passava de coincidências ou pistas falsas. George e Jenny ficaram cada vez mais obcecados. Chegaram a colocar um enorme outdoor na estrada principal da cidade, com as fotos dos filhos desaparecidos e a frase: que aconteceu às nossas crianças? Esse outdoor permaneceu por décadas e se tornou símbolo da luta da família por justiça. George acreditava que seus filhos tinham sido levados como parte de uma vingança, já que ele era conhecido por criticar Mussolini e se opor ao regime fascista italiano, que lhe rendeu inimigos dentro da própria comunidade italiana. Ao longo dos anos, inúmeras teorias surgiram. Alguns diziam que as crianças haviam sido sequestradas pela máfia italiana. Outros acreditavam que haviam sido levadas para outro estado e obrigadas a viver com novas identidades. Há até quem diga que algumas delas poderiam ter sobrevivido e construído novas vidas sem jamais conseguir reencontrar os pais. A mãe, Jenny, nunca perdeu a esperança. Até o fim da vida, ela vestiu luto preto e manteve os quartos das crianças exatamente como estavam na noite do desaparecimento, esperando que um dia elas voltassem. George, por sua vez, passou o resto da vida seguindo pistas que o levavam a diferentes cidades, mas sempre sem respostas definitivas. Décadas se passaram e o mistério nunca foi resolvido. O caso continua sendo debatido por investigadores, jornalistas e curiosos até hoje. Nenhuma evidência concreta foi encontrada para confirmar a morte das crianças no incêndio. E, ao mesmo tempo, nunca houve provas suficientes para afirmar que foram sequestradas. É um mistério congelado no tempo. Um daqueles casos que misturam dor, esperança e segredos, que provavelmente foram levados para o túmulo. O desaparecimento da família Soder não é apenas uma tragédia pessoal, mas também um exemplo de como alguns enigmas simplesmente desafiam a lógica e a investigação, deixando mais perguntas do que respostas. Talvez as verdadeiras respostas nunca sejam conhecidas, mas o eco dessa história continua vivo, lembrando o mundo de que nem todo desaparecimento tem explicação clara, e de que em alguns casos a verdade pode estar para sempre escondida atrás das cortinas do tempo. E se você gostou dessa história e quer conhecer outros mistérios que o mundo ainda não conseguiu explicar, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e comente aqui embaixo o que você acha que realmente aconteceu com as crianças da família Soder. A sua opinião pode abrir novas teorias e eu vou adorar ler cada comentário.